muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que também nos acompanha no nosso portal de notícias, o ND+. Estamos começando o Conexão ND desta noite de sexta-feira. E hoje, gente, eu tenho o prazer de receber aqui, para bater um papo com a gente, a Marília Carvalhinha. Ela é coordenadora da pós-graduação do negócio de modas da FAAP, ela é consultora financeira e estratégica e ela é mentora de empreendedores. Marília, boa noite, que prazer ter você hoje aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Boa noite, Madu. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui compartilhando tanta informação com vocês, né, trocando ideias, né, a gente sempre tem que aproveitar esses momentos para, enfim, trocar ideias mesmo com as pessoas e poder aprender, né? A gente é que vai aprender muito com você aqui. Gente, ela tem muitos números, ela conhece o mercado de moda como poucas pessoas nesse país e a gente vai começar o nosso bate-papo com ela falando exatamente sobre isso. O antes e o depois do mercado de moda em função da pandemia. Nós vamos começar com o antes. Quando a pandemia começou, qual é a avaliação que dá para fazer? Como é que estava o nosso mercado de moda no país? Tá? Vamos falar do Brasil de uma forma geral. Como é que estava o mercado de moda no início do ano passado? Então, era um mercado que vinha se recuperando de uma crise anterior, então vinha num momento crescente, né? E, portanto, e além de tudo, a gente era março, então era um momento assim que todas as marcas e também os grandes varejistas têm um ciclo de muitos lançamentos, de muita entrada de produtos em loja, né? Então, a pandemia chegou assim, sabe quando pega todo mundo um pouco no contrapé, porque estava todo mundo já comprometido com produções, com um certo volume de produtos, já pensando nas vendas de outono e inverno, e pega esse mercado comprador, né, que estava comprando, e de repente tem uma quebra aí de expectativa. Então, muita gente teve que rever essas estratégias assim nos 45 do segundo tempo para conseguir ajustar, enfim, para lidar com essa modificação do cenário. E foi todo um processo muito assim interessante, né? Por um lado, porque teve muito desenvolvimento tecnológico, muito desenvolvimento de maneiras de atender aos clientes, até isso tende a gerar alguns benefícios no futuro, mas também teve consequências importantes. Assim, a gente teve um momento de queda de vendas, de empresas que não conseguiram sobreviver. Então, teve todo assim esse processo inicial de modificação de mercado e de crise, né? Que a gente, de certa maneira, ainda está vivendo, né? Porque a gente ainda está nessa pandemia. Então, o que vem acontecendo nesses últimos 12 meses é um processo de transformação profunda mesmo. Então, acho que é isso que a gente tem para dizer. E logo no começo, a gente viu, assim, fala-se de muitas lojas que fecharam. Agora, a gente acabou de ter os resultados publicados dos grandes varejistas do Brasil, que têm capital aberto, portanto, eles têm que prestar contas publicamente. Então, Renner, Riachuelo, C&A, Marisa, aí a gente tem os que são mais especializados, como o Grupo Soma, em Brands, o Grupo Restock, o Grupo Arezzo, a Hering, e eles todos publicaram agora, exatamente entre março e começo de abril, os resultados de 2020. Então, foi interessante que a gente conseguiu ver um pouco desse impacto em números, né, nesse momento. E esses grandes varejistas, esses não especializados, né, Renner, Riachuelo, C&A e Marisa, que são os que a gente consegue acessar os dados, eles tiveram uma queda entre 20% e 26%, conforme a empresa, mas até que é interessante que foi uma queda até que parecida, né? Se você for pensar que é um cenário tão caótico, todos perderam aproximadamente o mesmo volume de vendas. Isso é um indicador interessante do que a gente perdeu de mercado durante a pandemia ou durante o ano de pandemia, que foi um ano muito também, como é que eu posso dizer, cíclico, né? A gente teve, é como se fossem vários anos ou vários cenários diferentes dentro de 2020, desse começo de 2021. Então, dá uma noção quantitativa do impacto da pandemia no varejo de moda no Brasil. Ô Marília, você acha que o mercado reagiu rápido ou ele demorou a entender o tamanho, a gravidade da situação? Madu, difícil, porque a situação, todo mundo achava que era uma situação de 15 dias, um mês, 3 meses, né? Ninguém achava que era 15 dias mesmo, mas havia uma perspectiva de ser algo que fosse contornável num prazo mais curto. E então isso foi uma das questões que atrapalhou a reação, de certa maneira. E a outra questão da reação, que é complexa, tem a ver mesmo com a estrutura das empresas, né?
Empresas muito grandes, elas são assim que nem grandes navios no meio do oceano. É mais difícil de você manobrar e mudar de rota. Já empresas menores, que são flexíveis, elas também são mais vulneráveis, mas as que estão mais antenadas com o que está acontecendo no mercado, elas conseguem mais rapidamente se ajustar às demandas. Então, essa velocidade de reação foi muito diferente entre cada uma dos tipos de empresa, e mesmo entre as grandes, algumas estavam mais preparadas, outras menos, né? Então, foi um movimento que ele até que foi rápido. Se você for pensar, a gente teve grandes grupos de varejo de moda fazendo ações como atendimento por WhatsApp. Depois a gente vai talvez falar mais aprofundadamente, porque é um assunto muito amplo, e implantação de sistemas de estoque infinito em meses, assim, em semanas, em meses, nos primeiros 2, 3 meses da pandemia. E às vezes eram projetos que estavam tentando ser desenvolvidos já nos anos anteriores, em anos. Então, a pandemia, a situação toda da quarentena, da gente não poder ter a loja física, das lojas estarem fechadas, ela empurrou que os projetos virassem prioridade, e sendo prioridade, recebendo atenção e recursos, eles foram muito mais rapidamente para a ação, para a prática, e isso é um benefício indireto, né? A gente sempre tenta olhar alguma coisa boa no meio de um cenário tão caótico, mas é um benefício desse processo que a gente viveu. Foi realmente um impulsionamento das ações de inovação e que interferem diretamente na qualidade do serviço que a gente, como consumidor, recebe, né? Nas opções que a gente tem como cliente de comprar, de trocar, enfim, de interagir com as marcas. Então, a velocidade ela foi bem variada. Mas a gente viu ações assim incríveis saírem do papel em 2, 3 meses em empresas muito grandes. Isso é quase que um ato heróico, efetivamente. Aí eu queria, antes de entrar nessas reações e no que veio com essas reações, nesse avanço que acabou chegando em função da pandemia, eu queria que você explicasse para a gente um dado que eu tenho aqui, que é da Confederação Nacional do Consumo de Bens, Serviços e Turismo. 35 mil lojas fecharam em todo o Brasil. Tem algum segmento que sofreu mais ou menos dentro dessas 35 mil lojas? Deu para perceber um segmento que estava menos preparado? Sim, assim, o que acabou acontecendo é que as empresas muito baseadas no varejo físico, que não tinham canais digitais, foram muito impactadas, tá? E isso a gente está falando, como o Brasil é muito grande e muito múltiplo, né? O Brasil hoje, se a gente for pensar, ele equivale a um continente, assim, em termos de possibilidades, de tipos de cidades, de comportamento de consumidor, de culturas e também de maneiras de empreender. Então, se a gente imaginar essa amplitude toda, a gente tem muitas lojas pequenas que não tinham site, que não tinham e-commerce, que não tinham nenhum atendimento digital e que muitas vezes já estavam sofrendo com a concorrência desse mundo novo que já vinha vindo, né? Essas empresas que estavam mais vulneráveis, essas lojas menores que não tinham esse aparato tecnológico por trás e nem a estrutura operacional para lidar com ele, tenderam a sofrer mais e a fechar. Que é uma questão que, assim, a gente até se pergunta se não tivesse tido pandemia, será que elas também sobreviveriam a longo prazo? Então, elas também teriam que ser ajustadas de alguma maneira para lidar com o mundo que estava mudando já. A diferença é que a pandemia deu um corte, né? Ela antecipou tudo isso. Então, elas sofreram muito e fecharam muito. Apesar dos grupos grandes terem potência financeira, esses grupos grandes que eu mencionei e muitos outros, né? Que quando a gente fala de restoque, a gente está falando de Lely Blanc, está falando de Bobô, Rosa Chá, de marcas que eram bem baseadas no varejo físico também. Em brands, a gente está falando de Elos, de Bob Store, de VR, de Richards. E o grupo Soma, a gente fala de Animale, de Farm. Então, também são grupos que são marcas especializadas, mas que a grande venda deles acontecia através do varejo físico e até do atacado através das lojas multimarcas. Né? O atacado é quando uma marca vende para uma outra loja, por exemplo, uma loja multimarca que tem cidades menores, geralmente, ou em regiões mais afastadas do centro, que era o canal principal deles. Então, eles também sofreram muito, porque mesmo que eles já tivessem o canal digital pronto, não tem comparação a representatividade que esse canal digital tinha em relação ao varejo físico deles. Então, por isso, eles também sofreram e talvez eles não fecharam tantas lojas no primeiro momento,
porque eles tinham mais potência, né, financeira para bancar em situações de crise, mas muitos grupos, inclusive o grupo Soma, que acabou de abrir capital e está no processo de aquisição de outras marcas, né, ele já disse que a estratégia dele não vai ser ficar ampliando o varejo físico das marcas que já existem. Inclusive, a tendência, talvez, é fechar algumas e se concentrar nas melhores lojas, que é uma discussão que a gente tem que talvez seja a tendência do varejo como um todo, né, do varejo de moda. Então, assim, o impacto desse fechamento de lojas está muito relacionado a essas empresas mais vulneráveis, menos preparadas, tá? Que estavam menos no digital e que tinham menos diferenciais ali de maneira mais ampla para oferecer para o cliente, que não fosse meramente o ponto no qual elas estavam localizadas e os produtos estarem disponibilizados naquele local físico. Agora, nessa adaptação, houve muitas mudanças que o cliente nem percebe, que a gente não consegue ver e que elas aconteceram? Sim, foi muita coisa. Na verdade, assim, o cliente, ele talvez gostaria que isso já acontecesse antes, né? A gente quer poder comprar na internet, receber em casa, se não der certo, quer poder ligar ou mandar um WhatsApp e trocar. A gente sempre quis ter facilidade. E com a pandemia, a gente passou a ter isso muito, né? Porque as marcas não tiveram opção. Mas por que que as marcas não faziam isso antes? Não é porque elas não estavam nem aí, é porque é muito caro e muito trabalhoso, né? Então toda a retaguarda operacional das empresas precisa se adaptar muito, precisa ter muito investimento em treinamento, em mudança de processos, em tecnologia para lidar com toda essa demanda nova, que é a demanda do omnichannel, né? Para explicar um pouquinho melhor para o público, a gente chama de omnichannel aquele conceito no qual o cliente está no centro e não importa qual canal que ele seja atendido, ele vai ter um atendimento coerente e fluido. Ou seja, você, como cliente, não percebe tanto uma barreira clara quando você sai de um canal de vendas ou de um canal de interação, né, de relacionamento com a marca e migra para o outro. E a gente diz que esse conceito de omnichannel ele é muito importante hoje em dia porque nós mesmos, né, com o nosso celular, a gente às vezes está na loja, já olha o celular, vê no site o mesmo produto que viu na loja, a gente migra do ambiente físico para o ambiente virtual de uma maneira muito natural e às vezes a gente nem se dá conta. E quando a gente está comprando de uma marca e a gente percebe uma barreira, ou seja, você foi lá e comprou na loja, de repente você vai tentar fazer a troca pelo e-mail ou pelo chat ou pelo WhatsApp e você vê que você não consegue, é nessa hora que você se dá conta que existe uma barreira, que existe uma fronteira e você fica frustrado, provavelmente, né? Então, o Omnichannel é exatamente não criar essas barreiras. E não é simples, porque a gente, para conseguir gerar esse atendimento coerente, tem que ter integração de sistemas, que muitas empresas grandes já têm, mas que não integrava, por exemplo, com o WhatsApp antigamente, era difícil de integrar com o WhatsApp, e tem uma situação que, por exemplo, muitas marcas grandes, elas trabalham não só com lojas próprias, mas também com franquias, que são lojas operadas por outros empresários, né? E também com multimarcas. Então, como é que você impõe, né? São novas regras para o franqueado e novas regras para o multimarca. Ele tem que seguir um padrão também de, além do preço do produto, também de comunicação. Ele tem que ter um sistema para dar essa retaguarda, né? Então, a situação toda da integração dos sistemas por trás é uma situação bem complexa. Os estoques têm que estar integrados, porque se você tem um estoque numa loja, você talvez queira trocar na outra, então eu tenho que conseguir fazer essa troca e eu tenho que conseguir, às vezes, até migrar o produto. Por exemplo, eu posso comprar no online e quando eu quiser trocar, talvez a troca seja feita não pelo estoque do centro de distribuição do online, talvez ela seja feita pelo estoque da própria loja que está mais próxima da minha casa, para economizar logística e facilitar mesmo o tempo de entrega. Então, isso envolve integração de estoque. Integração de estoque, para quem trabalha com moda, é uma das coisas mais chatas e difíceis de fazer, porque pensa que são milhares de produtos com variações de cores e tamanhos. Então, imagina ter um sistema de informação que não permita erros, né, nessa integração. E também tem uma coisa até que pode parecer simples, mas que é treinar seus vendedores, adaptar esses vendedores de loja, né, para atender por WhatsApp, por chat ou por meios assim digitais de maneira adequada. Pensa que uma pessoa que atende na loja, ela está acostumada a receber você pessoalmente, com um sorriso, e a linguagem que ela usa com você não é só a linguagem verbal, né? É uma linguagem não verbal também, e tem todo o ambiente de loja para apoiar esse atendimento. E quando a gente atende um cliente por WhatsApp,
a gente tem que, enfim, escrever um texto e não vai ter o nosso rosto para nos ajudar a fazer uma simpatia. Então, o texto tem que embutir esse tom de voz simpático, coloquial, acolhedor. E, além de tudo, você também precisa ser rápido em perceber o que o cliente quer, porque tem toda essa situação que é meio chato você ficar lá 3 horas perguntando o que ele quer, tentar imaginar coisas diferentes e não funcionar, não sei exatamente, perde mais tempo, né, no WhatsApp, como você não consegue falar diretamente. Então, esses vendedores têm que serem treinados para lidar com essa demanda nova. E isso é um trabalho profundo. Então, vocês imaginam que, assim, as pessoas, quem não tem uma empresa assim estruturada para isso, teve que fazer muito investimento, teve muito trabalho para conseguir ajustar tudo isso aí no intervalo de meses, né? É projeto que seria originalmente realmente para ser feito em anos, né? Então, a tecnologia avançou muito no segmento de moda também. Sim, na verdade, eu acho assim, a base tecnológica necessária já estava lá, né? A gente já tinha as bases. Só que a tecnologia ela não anda sozinha, né? Ela precisa de processos para acompanhar e de pessoas para imputar dados, para retirar dados, para interagir com essa tecnologia. E eu acho assim que o que acontece é que se você não faz essa combinação entre processos e pessoas e tecnologia, a tecnologia fica manca. Então, ela não é testada no seu limite, porque você não chega a implantar ela no limite dela, né? E quando a gente passa a ter uma demanda externa caótica, como foi essa do Covid, e você tem que implantar os processos, tem que treinar as pessoas, elas passam a utilizar a tecnologia com mais intensidade, porque não tem opção, e aí você começa a perceber quais são os limites dessa tecnologia. Então, você puxa que ela se desenvolva mais, e aí a gente começa a dar saltos que não era que a gente não tinha tecnologia porque a gente não estava nem aí ou não tinha capacidade tecnológica de desenvolver. Era porque a gente não tinha testado, não tinha utilizado na plenitude, né? Então, acabou acontecendo isso. A gente forçou, por um lado, as coisas que já existiam a serem melhor aproveitadas. E também surgiram novas soluções mesmo, assim. Por exemplo, a gente tem visto uma proliferação de live commerce, que é aquele e-commerce que funciona ao vivo, né, numa live. Então, a marca vai lá, faz uma live no Instagram, mas ela tem um aplicativo correlacionado a essa live, e esse aplicativo está num ambiente que o cliente entra, pode até ver pelo Instagram, mas ele acaba entrando nesse link. E aqui, enquanto eu estou falando para você, apresentando os produtos, tem como eu colocar o próprio produto no carrinho e fechar a compra nesse aplicativo durante a live, né? E isso não tem assim, talvez, não é uma questão de dificuldade tecnológica, é uma questão de demanda. Então, novas demandas criam a necessidade de se desenvolver novas aplicações, novas tecnologias. E isso é sensacional, né? As empresas estão aplicando, a gente tem visto no Brasil eu conheço várias marcas que já começaram a aplicar e que, às vezes, no intervalo de 1 hora de live, tem faturamentos equivalentes a 3, 4 dias do varejo normal. E nos Estados Unidos também eu tenho contato com as marcas de fora, com pessoas que estão lá fora, e também estão me dizendo que esse live commerce é o que está bombando lá. Assim. Então, eles, inclusive, nesse sistema, muitas vezes se convida um stylist, ou um consultor de imagem, ou uma influenciadora, uma pessoa pública que tem ali, seja conhecida por ter pelo estilo, pela habilidade em combinar peças e pelo conhecimento de moda, seja admirada por isso, e ela também edita ali os looks na própria hora da live, então isso gera uma interatividade com quem está assistindo, que é muito legal, e as pessoas também têm a oportunidade de mandar perguntas, então é aquela coisa da humanização, né? A gente traz, já que a gente não está conseguindo estar junto, né, na loja, a gente não tem mais essa interação do vendedor com o cliente tão próxima, a gente tenta trazer esse relacionamento para o ambiente digital. E quando a gente consegue, é incrível, porque em vez de ser 1 a 1, é maciço, né? Você consegue ter vários clientes, eles estão interagindo ao mesmo tempo. Tem até uma dinâmica que a gente percebe no varejo, assim, conversando, assim, que quando um grupo de amigas vai comprar juntas, todas compram muito mais, porque uma fala para a outra, que lindo o vestido em você, e aí começa aquela confusão, fica uma catarse ali de amigas se divertindo, porque comprar roupa é um lazer para muitas pessoas, né?
E nessas live commerces, assim, não é exatamente a mesma coisa, mas ele não fica tão frio, porque posso estar você assistindo a mesma live, e aí eu mando comentário, eu te conheço, você vê meu comentário, responde, e a gente interage ali naquela dinâmica. Então, a gente está conseguindo levar para o digital coisas que a gente nunca imaginou que conseguiria, né? Agora, Marília, eu sou a mulher que amo frases, e você tem uma frase, mas eu vou deixar para você responder ela no próximo bloco, tá? Mas eu já vou deixar quem nos acompanha aqui curioso. Eu adoro essa sua frase. Você diz assim, ó, abrir loja online sem boa estratégia de marketing digital é tão efetivo quanto abrir uma loja física no meio do deserto do Saara. Então, assim, vou deixar essa frase para quem nos acompanha, para as pessoas ficarem pensando, e você fala sobre ela daqui a pouquinho, tá? No próximo bloco aqui do nosso Conexão ND. Espera aí, Marília, você que nos acompanha, um minutinho só, a gente vai, mas a gente volta esperando por você. Até já! Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, o ND+. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui no nosso Conexão ND a Marília Carvalhinha. Ela é coordenadora da pós-graduação de negócios de moda da FAP, consultora financeira e estratégica e mentora de empreendedores. Marília Carvalhinha, vamos continuar nosso bate-papo aqui, cheio de números, cheio de balanços, cheio de avaliações super interessantes. E a gente encerrou o bloco anterior, eu lendo aqui uma fala sua que eu amo, uma frase sua que eu amo, que é assim, vou repetir para quem chegou agora vai ouvir, quem nos acompanha vai gostar de ouvir mais uma vez. Abrir loja online sem boa estratégia de marketing digital é tão efetivo quanto abrir uma loja física no meio do deserto do Saara, ou seja, não é efetivo nada, não tem nada de bom, é querer começar para não dar certo. Então, esse bloco eu queria falar sobre dicas para quem está empreendendo, Marília, nesse momento. Muita gente perdeu emprego, muita gente está começando novos negócios, tem muita gente que sempre sonhou em ter a sua lojinha, em vender roupa, adora moda, e aí pensou, vou lá, vou comprar umas roupas em São Paulo, vou pegar roupa da minha amiga que tem lojinha, vou vender na internet. Não pode ser assim, simples assim, né? Quais são as dicas para essas pessoas que estão empreendendo? Boa, Madu, obrigada por trazer essa pergunta, porque acho que ela é de extrema importância. Assim, eu acabei falando isso em algum momento, dentre as bilhões de vezes que eu ouvi alunos ou mentorandos ou futuros potenciais empreendedores me perguntando, me contando, na verdade, já às vezes, que, enfim, está fazendo uma marca e vai, enfim, vai fazer um site e fazer uma página no Instagram, né? As pessoas têm essa ilusão que ela vai comprar umas peças ou fazer uns modelos e colocar num site ou uma página do Instagram e automaticamente vai vir demanda, né? E na verdade, talvez 10 anos atrás isso fosse uma verdade, porque o Instagram começou muito mais orgânico, a internet tinha muito menos concorrência e muitas pessoas começaram 10, 7, 8 anos atrás dessa maneira bem simples, sem muito investimento, e conseguiram crescer, e aí gradativamente, conforme a internet se tornou um ambiente, vamos dizer assim, mais maduro e também mais malicioso, elas já tinham mais recursos, mais forte para investir na mídia digital, no marketing digital de maneira mais robusta. Então, às vezes, novos empreendedores, observando esses casos de fora e sem conhecer, né, os perrengues que os outros já viveram de dentro, tem uma ilusão ali de que vão abrir uma loja online e que vão conseguir sobreviver. Mas isso não é verdade e eu fico muito aflita diante dessa sensação de ser simples, de ser barato, de ser fácil, porque eu conheço o lado de dentro, né? Eu trabalho com muitas pequenas empresas que têm uma base digital forte, muitas delas, a maior parte das vendas é via canais digitais, e sei o tamanho do investimento, da energia que a gente tem que gastar para conseguir ser bem sucedido no mercado online. Então, hoje em dia, a gente tem vários pilares de marketing digital, assim, que
que se combinam para que a marca consiga ter uma performance. Isso sem contar nos pilares do marketing tradicional, ou seja, além de você ter que ter um bom produto, um bom mix de produto, conhecer os seus concorrentes, ter um preço adequado para o valor que o teu cliente dá para esse tipo de produto no seu posicionamento, além de você ter que criar uma comunicação, um tom de voz, um branding adequado, você tem que conhecer bem os pilares digitais e eles são caros hoje em dia para se trabalhar. Então, a gente tem que gerar conteúdo com regularidade e com qualidade, não necessariamente no sentido só de qualidade da foto, né, e qualidade da imagem, mas na qualidade do mix de conteúdo, né? Não é tão fácil você escolher um mix perfeito de conteúdos. Tem que ter fotos, tem que ter um pouco de conteúdo mais orgânico, mais de construção de marca. Enfim, é um mix ali que hoje em dia tem muitas empresas que fazem planejamento de comunicação justamente para dar essas diretrizes do que está funcionando mais no momento em cada meio, porque tem o Instagram, tem o seu site, tem o seu blog, enfim, tem N canais, você tem que encontrar um mix perfeito para cada canal. Além da questão do conteúdo, a gente tem que investir muitas vezes também em mídia digital, em pagar mesmo impulsionamento no Google, no Facebook, que também envolve o Instagram, e gastar com mídia digital hoje em dia envolve uma inteligência por trás, né? Para você conseguir investir adequadamente em mídia, você tem que conhecer dados, tem que usar os dados dos seus históricos, das suas campanhas anteriores, das suas vendas. Então, não é uma coisa tão simples, né? Eu diria que um terceiro tópico aí para a gente falar de marketing digital é a gestão desses dados dos clientes. Então, hoje em dia, a gente tem boas ferramentas de CRM, que é as ferramentas de gestão de relacionamento com os clientes, que usam esses dados, né, dos leads, que são os potenciais clientes que já se cadastraram em alguma plataforma tua, para te dizer, para clusterizar, para dividir esses clientes em grupos que são mais parecidos, e você tem uma estratégia. Então, tem cliente que é mais da época de promoção, clientes que são mais, gostam de lançamento. Então, você não vai mandar o e-mail marketing para todo mundo igual. Você tem que mandar a sua comunicação hoje em dia muito assertiva para cada grupo de clientes, né? Fazer essa promoção de maneira assertiva, porque a gente é muito acessado hoje em dia como consumidor e se você começa a receber coisas muito aleatórias, você acaba perdendo o interesse pela marca. Então, eu diria que CRM é um outro pilar importante, né? E, finalmente, marketing de influência digital. Acho que nem preciso dizer o quanto que ele cresceu nesses últimos 10, 15 anos, primeiro com os blogs e depois com o Instagram, né, com as influenciadoras. Ele já foi um mercado mais fácil de se investir, porque até uns 5, 6 anos atrás você sabia assim, que você colocava um dinheiro numa influenciadora e ele iria retornar, e ele era um retorno mais garantido. Até que hoje em dia é super complexo medir resultados de influenciadoras e de avaliar, não é o número de seguidoras ou de seguidores, não necessariamente é o número de curtidas, tem uma relação muito mais profunda de conexão do público com aquele influenciador, e a gente tem micro-influenciadores, nano-influenciadores que às vezes dão resultados interessantes para a marca, e às vezes tem super influenciadores que não dão tanto, e tem de tudo. Então, ficou muito mais complexo gerenciar o marketing digital, principalmente nos últimos anos, e muito mais caro. Então, essa imaginação desse novo empreendedor de que ele vai abrir uma loja online e vai resolver a vida dele é uma imaginação predominantemente falsa. Então, por isso que a gente tem que se preparar muito. E só para dar uma luz no fim do túnel, para esse pequeno que não tem ainda tanto dinheiro para investir no marketing digital, mas que está a fim de entrar no mercado, eu digo para fazer um exercício, né? Que às vezes é voltar. Quer dizer, quando você não está com essa bala toda, pensa na sua rede de relacionamentos. Talvez você seja muito melhor para vender para aquelas pessoas que estão na sua rede. Então, se você mora numa cidade pequena, quem são as pessoas que te consideram uma referência, que vai ser que gostariam de comprar algo que você oferece porque acham que a tua opinião é relevante, que a tua curadoria é relevante, que você vai levar aquele produto na casa do cliente como um delivery, depois vai retornar. Então, achar soluções mais de relacionamento, porque quando a rede social ela fica muito de massa, ela também fica de massa o trabalho de mídia, de marketing em cima dessa rede social.
E aí a gente volta para aquela que alguns consumidores querem ser atendidos assim, de maneira mais próxima, mais humana. E a gente, quando é muito pequeno, às vezes consegue atender esses consumidores. Então, em vez de mirar naquele que está lá longe, que você não conhece bem, mira naquele grupinho perto e vai procurar produtos que eles queiram comprar. Então, sugiro pensar primeiro no grupo de clientes que você teria em mãos, depois em o que atende esse grupo. Porque conveniência e curadoria pode ser um diferencial para esse grupo, não necessariamente com um super site, com um super Instagram, também, lógico que sempre, hoje em dia, né, a primeira coisa que a gente faz quando cria uma empresa é reservar o arroba, né? Eu já falo, as pessoas vão registrar no INPI e registrar o arroba. Primeiro ela vê se tem o arroba, depois ela vai ver se tem o INPI. Então, é claro que tem que fazer também seu trabalho, mas é um trabalho mais de longo prazo, que você vai colher frutos mais para frente, porque Muito como bom. talvez você não vai investir tanto, você vai demorar para ter recursos para poder... você vai fazer esse recurso através da sua rede próxima para depois crescer no online mais. Ótima essa sua dica, excelente essa dica. E não desanima quem está aqui nos acompanhando, pensando, caramba, eu não tenho condições de fazer tudo isso. Muito bacana você ter dado essa dica de pensar em quem está mais perto, começar menor, para poder ter fôlego para crescer. Até porque, Marília, o consumidor mudou também, né? Tem um novo momento no mercado, tem um novo empreendedor, mas tem um novo consumidor. Sim, Madu, essas coisas andam super juntas e eu acho que essa dica se conecta muito com essa sua pergunta, assim, veio muito a calhar, porque é exatamente isso, assim, primeiro que muitas pessoas entraram no mercado, nesse mundo de fazer compras virtuais, compras digitais, por causa da pandemia. E aí, essas muitas pessoas são de todos os tipos de pessoas, mas a gente tem alguns grupos que são mais novos, né? Então, a gente pode ver que o pessoal mais velho, que não era tão, assim, propenso a querer usar o celular ou o computador para comprar, não teve opção, porque justamente foi o grupo de risco que teve que ficar mais isolado no início de pandemia. Então, claro que os familiares, muita gente ajudou a fazer mercado pelo celular e mandava para os pais ou para os avós, mas, aos poucos, eles também começaram a se inserir nesse mundo digital. E justamente essas pessoas mais velhas e também outros grupos de pessoas que são os novos consumidores digitais, que não estavam habituados, eles não gostam muito de entrar direto num site automático, escolher sozinhos, colocar no carrinho, fechar a compra sem falar com ninguém. Eles sentem insegurança em relação a isso. No fundo, eles sentem assim: será que de fato estou conseguindo comprar? Será que isso vai chegar na minha casa no dia certo? Será que deu certo? Né? Às vezes ele termina o processo e fica em dúvida, mesmo quando vem a mensagem de confirmação: será que é só isso que deu certo, né? Então, esses novos consumidores, algumas empresas foram muito rápidas e muito espertas de rapidamente colocar um atendimento via WhatsApp e até via telefone para abraçar essas pessoas, para acolher elas e trazer segurança ao processo, né? Até tem um exemplo que eu uso às vezes em palestra, em aula, que é o caso a Via Varejo, né? Que é um grupo grande de varejo e eles publicaram um print de conversa do vendedor, né, no WhatsApp, do vendedor com uma senhora que estava tentando comprar um eletrodoméstico e ela queria saber o nome de quem era o vendedor, onde que ele estava e como que eram as coisas. E aí depois ela ficou muito agradecida porque ela conseguiu fechar aquela compra, ele mandou o link direitinho para fazer o pagamento, confirmou que deu certo. E ela ficou muito agradecida porque ela estava precisando muito daquele eletrodoméstico e ela não estava se sentindo segura nos ambientes digitais normais. Então, isso tanto foi uma coisa importante que os grandes tiveram que dar um jeito. Nenhum grande queria muito ir para o WhatsApp, né? Porque, querendo ou não, o WhatsApp é uma plataforma de terceiros, não é da empresa. A empresa tem que ser o chat, que ela tem controle, mas não tem o WhatsApp. Então, até os grandes fizeram esse esforço, mas sem dúvida, aqueles vendedores, aquelas pessoas que são revendedoras, até sabe aquela revendedora dos cosméticos do seu prédio, ou aquelas pessoas que estavam acostumadas a fazer essa venda porta a porta, elas também conseguiram acolher esses novos entrantes online de uma maneira e levar produtos e serviços, né, de uma maneira que às vezes a marca média ou maior não conseguiu tão rápido. Então, porque o Brasil tem essa capilaridade, né? A gente é muito grande, muito múltiplo. Então, a gente tem que encontrar oportunidade nesses pequenos grupos de consumo. E o consumidor hoje, ele está aprendendo mais com o digital. Ele entrou, a gente não quer perder, né? Acho que todo mundo que recebeu esses novos consumidores nas marcas não quer perder. Então, é um momento, assim, de muito desafio para as marcas conseguirem reter esses novos consumidores, porque
Talvez o varejo aos poucos vai abrindo, ainda está oscilando muito, mas ele vai abrindo. E com isso a gente tem marcas que estão preocupadas com a nova concorrência, quer dizer, vai voltar a ter uma concorrência com o varejo físico. Era isso que eu aconteceu, viu? Mas era isso que eu ia perguntar, rapidamente, o que você vê do futuro do mercado de moda? Eu vejo assim, o varejo físico ele vai ter um papel muito mais de experiência do que de ponto de venda. Não que ele vai deixar de ser um ponto de venda importante, mas ele vai assumir um papel de experiência muito maior e também de centro de distribuição pulverizado, né? Acho que à medida que a gente se acostuma a comprar online, quase qualquer coisa, né? Porque essa foi a grande diferença da pandemia, não é que é uma coisa pontual ou outra, tudo a gente teve que aprender a comprar online. O varejo físico, ele deixa de ser essencial no sentido de canal de vendas e distribuição, mas ele ainda é muito importante como uma maneira de interagir com a marca, interagir com os produtos de maneira física, né? Então, ele passa a ter que cada vez mais, isso já era uma tendência, ele era um ambiente que ia ficando um ambiente mais de experiência, então, ter mais estímulos sensoriais, ser mais atrativo, a pessoa entra lá e sente coisas, interage com coisas e passa a comprar a ideia da marca e não só do produto. Então, isso é um dos fatores importantes que é o futuro do varejo físico. E o outro fator importante também é ele como centro de distribuição, né? Como eu falei antes, no bloco anterior, teve esse movimento de que muitas marcas, muitas empresas chamam de prateleira infinita, né? Que é como se o estoque fosse infinito, porque o estoque não se limita mais ao estoque de uma loja ou do e-commerce ou do centro de distribuição. O estoque ele é utilizado, todo o estoque da rede, para atender de maneira mais adequada ao cliente onde ele estiver. Então, o varejo físico ele tem esse poder de ser, além de um centro de experiência, também ser um centro de distribuição das marcas. Então, as empresas tendem a procurar locais estratégicos para gerar esses dois benefícios para o consumidor no mesmo lugar, né? Então, acho que isso é uma grande tendência do varejo físico para esse momento que a gente está vivendo agora. Para a gente fechar rapidamente, o curso de pós-graduação de negócios de moda da FAP está acontecendo? Tem inscrição aberta? Tem novo curso acontecendo? Está acontecendo, a gente está com 2 turmas rolando agora, a gente está no momento online, né? Mas assim, é sempre uma montanha-russa esse ano, a gente vai descobrir conforme muda de fase, a gente vai navegando aí se vai ficar no online ou se vai para o físico, e a gente vai ter turma nova para o começo do ano que vem. Então, quem quiser olhar lá no site da FAP, tem as informações do curso e já pode pesquisar um pouquinho mais e já ir colocando lá o nomezinho, mandando formulário, mostrando que tem interesse, porque a gente fecha a turma no começo do ano que vem, a gente fecha só uma turma por ano, então tem que aproveitar o ciclo mesmo e a gente vai continuar firme, porque é um curso que tem muita procura, que tem muita gente beneficiada realmente, porque é um mercado muito complexo, né, Madu? Então, como deu para perceber, talvez pela conversa, às vezes quem olha de fora pensa que é fácil ter uma marca de moda ou trabalhar no mercado de moda, e acho que pelo papo de hoje deu para ver o quanto desafiador é. Tem que juntar competências de criatividade com competências de gestão, de análise de dados. Hoje em dia, todos os mercados precisam disso, dessa visão analítica, e a gente estimula muito o desenvolvimento dessa combinação nessa pós e o mercado está precisando, porque eu tenho muito contato com empresas e as empresas estão procurando profissionais assim. Marília Carvalhinha, gente, eu não falei que o bate-papo ia ser imperdível. Essa mulher é uma das mulheres que mais entende de moda, de mercado de moda desse país. Prazer te receber aqui. Gente, agora há pouco, antes da gente começar essa nossa entrevista, eu soube de uma novidade, uma surpresa. A Marília está grávida, vem aí o Júlio, provavelmente. Então, ó, um beijo no seu coração, um beijo para essa barriguinha linda aí que está crescendo. Você já fica convidada a voltar aqui com o Júlio. Ele está de 5 meses, então daqui a uns 5... Daí eu tenho que te dar um tempo de licença aí para você descansar. Mas quando você quiser, você avisa que você volta com ele aqui para trazer esse teu conteúdo maravilhoso para o nosso telespectador. Obrigada e parabéns, viu? Obrigada, Madu. Um prazer estar com você sempre. Muito obrigada. Um beijo e até a próxima. Ótimo final de semana para você. Para vocês também. Bom final de semana, pessoal. Tá aí, gente. Assim que eu vou encerrando o nosso Conexão ND dessa noite de sexta-feira, agradecendo a sua companhia, agradecendo a sua audiência, te desejando um final de noite lindo, um ótimo final de semana e te lembrando, segunda-feira, cedinho, 6h30 da manhã, estaremos todos ao vivo no SC no Ar, esperando por vocês. Então, por favor, venham e nos acompanhem. Um beijo no coração.
Tchau.